A gente tem visto um monte de demissões em massa no setor de tecnologia, né? E a história que estão contando por aí é que a culpa é da inteligência artificial. Mas será que é só isso mesmo? Nessa análise, a gente vai fundo para descobrir se a IA é a verdadeira causa ou se ela virou o álibi perfeito. A grande pergunta é essa, né? As demissões nas gigantes de tecnologia, as Big Techs, são realmente por causa da IA? Vamos investigar isso juntos. A gente vai olhar desde os comunicados oficiais até os balanços financeiros para entender o que está rolando por trás das manchetes. Ok, para começar, vamos dar uma olhada na narrativa oficial. Aquela história que as próprias empresas estão contando. E olha, o discurso entre elas é bem parecido. O Mark Zuckerberg, lá da Meta, por exemplo, ele criou essa expressão ano da eficiência. A justificativa oficial? Deixar a empresa mais plana, sabe, com menos níveis de gerência, para ser mais rápida e focar no futuro. Já o Sundar Pichai, do Google, foi bem direto ao ponto. Ele falou que os cortes foram escolhas difíceis, basicamente um sacrifício que precisava ser feito para conseguir desviar rios de dinheiro para a, segundo ele, grande oportunidade da IA. Então, a gente percebe um padrão, né? A história é sempre a mesma: rebalancear, reinvestir e construir o futuro da IA. Parece fazer sentido. Só que aí a gente vai olhar os números e a coisa muda de figura. Os dados financeiros contam uma história bem diferente. Agora a gente vai fazer o que sempre revela a verdade: seguir o dinheiro. É aqui que a estratégia real por trás das demissões começa a ficar clara. E ela é bem mais fria e calculada do que o discurso público faz parecer. Então olha só que contraste gritante. De um lado, o número de funcionários, o famoso headcount, caindo de 5% a 15%. Do outro, os investimentos em infraestrutura, o tal do CAPEX, que é grana para data center, para chip, subindo, pasme, até 50%. Esse gráfico aqui mata a charada. A gente vê claramente uma realocação de recursos. O dinheiro que antes ia para a folha de pagamento, agora está indo para comprar poder computacional. É uma troca, uma decisão estratégica. Menos grana em gente, mais grana em silício. E sabe como eles chamam isso no jargão corporativo? Rebalanceamento estratégico. Chique, né? Mas na prática é isso: tirar dinheiro de despesas operacionais, que é basicamente salário, e colocar em despesas de capital, ou seja, chips da NVIDIA e data centers. Uma escolha bem consciente. Bom, isso tudo nos traz de volta para a pergunta principal. Afinal, qual é o verdadeiro papel da IA nisso tudo? Ela é a causa real? Ela é um catalisador que acelera as coisas? Ou é só uma desculpa, uma justificativa perfeita? Vamos analisar cada um desses papéis. Esse gráfico aqui mostra bem a divisão. A IA como causa direta, tipo automatizando o trabalho de alguém, é só uma fatia pequena do bolo. O papel principal dela está dividido em duas coisas: ser um catalisador, ou seja, aumentar produtividade, e, talvez o mais importante, servir de justificativa, o tal do álibi perfeito. E o que a gente quer dizer com justificativa? Basicamente, é ter uma desculpa poderosa para cortar áreas da empresa que não iam bem, para eliminar aquelas várias camadas de gerentes que deixam tudo mais lento e, claro, um jeito de aumentar o lucro por ação e deixar os investidores de Wall Street bem felizes. Então, a gente começa a entender que o jogo não é sobre simplesmente eliminar empregos. É sobre uma mudança radical nas habilidades que são valorizadas. O que a gente está vendo é uma grande troca de talentos. Vamos ver quem está saindo e quem está chegando. Dá uma olhada nessa tabela. Funções mais generalistas ou de coordenação, como gerentes de projeto, recrutadores, estão perdendo espaço. E o que está em altíssima demanda? Especialistas. Engenheiros de machine learning, arquitetos de segurança para IA, experts em infraestrutura de dados. É uma troca cirúrgica de perfis. Portanto, o ponto central aqui é o seguinte: não é um congelamento de contratações, é uma mutação de habilidades. O risco de verdade não é a IA roubar um emprego, mas sim as competências que a pessoa tem se tornarem obsoletas nessa nova realidade. Para fechar, vamos montar um pequeno kit de ferramentas críticas. Com ele, qualquer um consegue ler nas entrelinhas quando vê uma notícia sobre demissões e entender o que de fato está em jogo. Vamos quebrar 2 mitos bem comuns. Primeiro mito: as empresas estão em crise. Realidade, elas nunca lucraram tanto. Só estão redirecionando dinheiro para comprar chips. Segundo mito: a IA está substituindo os programadores. A realidade é que a necessidade de times enormes de programadores para tarefas repetitivas está diminuindo, enquanto a busca por especialista em IA só aumenta. Então, guardem estas 3 perguntas para fazer sempre que ouvirem falar de demissão por IA. Primeiro, o investimento em infraestrutura subiu enquanto o de pessoal caiu? Segundo,
Os cortes focaram principalmente na gerência intermediária? E terceiro, novas vagas caríssimas de IA estão sendo abertas? Se a resposta for sim para tudo isso, pode saber que a história é bem mais complexa. E no fim, a gente fica com essa provocação. A inteligência artificial é o verdadeiro motor da mudança que está redesenhando o mercado, ou ela acabou se tornando o álibi perfeito para uma reestruturação corporativa que, convenhamos, já ia acontecer de um jeito ou de outro? A resposta, provavelmente, está em algum lugar no meio do caminho.